essencial para agradar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Eu quero viver a vontade de Deus, obedeça. Eu quero viver o ano da expansão, obedeça. Eu quero que a minha vida mude, obedeça. Eu quero prosperar, obedeça. Eu quero viver uma vida total de cura na minha vida, obedeça. Irmãos, para a vida de um cristão, a obediência e submissão à vontade de Deus é o primeiro passo que nós temos que dar. E quando nós olhamos para isso, nem sempre é tão fácil como a gente leva na nossa vida humana normal. Aonde a obediência, às vezes, eu vou fazer tudo o que o meu chefe mandou. Para quê? Para ganhar um aumento, né? Para mim ser o destacado. E muitas das vezes, e quase sempre, obedecer a Deus é se anular. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala: calma que vai ficar bom. Mas obedecer, fala para o seu irmão, é se anular. Obedecer a Deus é desobedecer a você mesmo. Não tem como você ser uma pessoa que agrade a Deus agradando as suas vontades. Porque 99,9999% da nossa vontade está fora da vontade de Deus. Me amem, mas eu preciso falar. Ah, mas eu queria. Mas você perguntou a Deus se Ele quer? Eu quero viver o ano da expansão, pastora. Contudo, todavia, para que você viva o ano da expansão que Deus tem para a sua vida, dê o passo da obediência. É um dos passos principais. E Noé fez isso. Ele confiou plenamente no que Deus tinha de instrução para a vida dele. Mesmo ele não entendendo nada. Mesmo quando a gente não entende o que Deus está fazendo, obedeça. E para a gente começar a caminhar nesses passos, nesse passo da obediência, nós precisamos tomar 3 atitudes. Vou falar só sobre 3. Mas essas 3 são fundamentais, que Noé tomou e nós vamos pegar como modelo para as nossas vidas, para que a gente possa viver o ano da expansão. Você quer viver esse ano? Você quer viver esse ano? Nós viveremos, irmãos. Nós viveremos. Assim também como nós faremos e daremos o passo da obediência. Amém? Amém? Então, vamos lá. Para dar passos de obediência, primeiro, é preciso ouvir a voz de Deus com... É preciso ouvir a voz de Deus com... Fala comigo lá. É preciso. Mais uma vez. Deus, quando se revela a Noé, lá no versículo 6, no capítulo 13 e 14, Deus, ele começa a dar as instruções para Noé. Ele começa a falar, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos. Deus começa a dizer para ele, por que eu vou dar fim, Noé? Porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu vou destruir juntamente com a terra tudo.
Você, porém, aí ele começa a dar instrução para Noé. Será que nessa hora que o Senhor está falando para Noé, como que Noé se comportava? Como nós nos comportamos quando Deus começa a requerer algo de nós? Não quero. Porque logo eu? Né? Por que eu tenho que abrir mão? Agora que estava prosperando. Noé estava, ó. Parece comigo, ó. Quando Deus fala, fala comigo. Quando Deus fala, eu, ó, não tem como rebater com a vontade de Deus. Quer viver o ano da obediência? Noé observava, Noé ouvia. Por quê? O verbo, preste atenção no que eu vou dizer. No original, o verbo obedecer, ele vem do latim, da palavra oboedire. Oboedire. O que significa essa palavra em latim? Escute bem. Preste atenção. Olha o que significa. Preste atenção a escutar com seriedade. Você está entendendo o que significa obedecer? É prestar atenção. É ouvir com seriedade. Deus, quando Ele fala com a gente, Ele não está brincando de falar. Nós que brincamos de falar com Deus, nós prometemos coisa que não cumpre. Nós falamos coisas e não cumprimos. Nós dizemos que vamos tomar uma posição e não tomamos mais. Quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Então, obedecer significa prestar atenção. Escute. Não tem como obedecer se não estiver atento ao que foi pedido. Sabe por quê? Que você esquece com o passar do tempo, porque você não prestou atenção e não foi algo agradável aos teus ouvidos. E aí a gente fala, eu não obedeci porque eu não sabia. Mas o Senhor está falando, preste atenção. Mas ninguém me disse isso. O Senhor está falando, sabe por quê? Porque todas as vezes que o Senhor vai nos pedir algo, Ele sempre nos alerta do perigo que a gente pode passar. Quando Ele pediu algo a Noé, Ele explicou claramente a Noé por que Ele estava pedindo esse posicionamento a Noé. E muitas das vezes, por nós não obedecermos à voz de Deus, quando lá na frente acontece, a gente fala, Deus não me avisou. Ele te avisou sim. Você que não prestou atenção. Preste atenção, crente. Obedecer é ouvir bem. Fala comigo, obedecer é ouvir bem. É prestar atenção aos comandos recebidos. Todos os cultos do Senhor têm dado direcionamento aqui. Todos os cultos, irmãos. Não é por causa de mim, por causa do pastor Bruno, não. É porque Ele é Deus desse lugar. E Ele tem dado direcionamento. Aqueles que têm ouvido os direcionamentos que Deus tem entregado, tem vivido. Mas por quê? Quando nós entramos na casa do Senhor, para cultuar o Senhor, a nossa atenção é o Senhor, não é o seu celular. A atenção é do Senhor, não é o sapato da irmã. Vou falar. Não é se a irmã A ou B está conversando. A nossa atenção
mãos é para o Senhor, o aplaudir é para o Senhor, o glorificar é para o Senhor, o cantar é para o Senhor, o pular é para o Senhor. Tudo, tudo, a nossa atenção é dele, o culto é para ele. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Calma que você já vai glorificar o Senhor, eu sei. É porque o pastor riu quando ele me deu esse tema. Ele, olha o teu tema que caiu. Eu falei, eu sei. Mas o Senhor está nos dando direcionamento. Por quê? Porque Ele está falando para mim primeiro. Hoje, Andréia, hoje, bem cedo quando eu acordei, eu fui fazer um café e Ele falou, o café não é o primeiro, Andréia. Eu sou o primeiro. Andréia, o bom dia primeiro não é para o cachorrinho que dorme na beirada da tua cama, é para mim. Escute, ouça com atenção o que Deus está falando com a igreja. Quer viver um ano da expansão? Preste atenção, ouça bem o que Deus está dizendo. Primeiro passo para obedecer a Deus é ouvir com atenção o que Ele tem a dizer. Deus sempre, ao nos pedir algo, Ele nos alertará e dará todos os comandos, direcionamentos e recursos para que você cumpra com êxito o que foi pedido. Noé recebeu as instruções claras de Deus. Tudo. O Senhor começou a conversar com Noé. Falou para ele o motivo. Depois ele começou a falar o que aconteceria. E depois ele pediu e falou, ó, você vai fazer assim. Deu todas as instruções e os recursos para que Noé fizesse. Então, preste atenção, meu amado. Ouvir bem a voz e o comando de Deus. Prestar atenção e cumprir. Ouvir bem a voz e o comando de Deus. Prestar atenção e cumprir. Uma coisa depende da outra. Não adianta só prestar atenção. Não adianta só ouvir bem. E ó, deixar para lá. Não adianta dizer que ouviu bem, que prestou atenção e fazer aquilo que você bem quer. E depois falar que cumpriu a vontade de Deus. Deus, Ele não te justificará. E a gente, muitas das vezes, fala que foi Deus que fez. Ouça bem. Fala comigo, ouça bem. Ouça bem. Fala comigo bem alto, ouça bem. Preste atenção e depois faça. Ouça bem. Preste atenção e depois faça. Só é possível cumprir essas 3 atitudes quando você anda com Deus. Não tem como ouvir a voz de Deus se você não vive um relacionamento com Deus. Não tem como prestar atenção ao que Deus está falando se você não para conversar com Deus. Não tem como cumprir o que Deus falou se você não tem temor a Deus. Não tem como, meu irmão. Não tem como. Só consegue se você viver uma vida de relacionamento com Deus. Um filho obedece ao pai quando ele é exemplo.
Tem muito pai e muita mãe querendo mandar no filho, mas não tem caráter. Seja um pai e uma mãe de caráter para que os seus filhos te vejam como exemplo. Como, irmãos, é a mesma coisa conosco. Se nós não tivermos uma vida de relacionamento com Deus, nós nunca iremos nos parecer com Ele. Nós vamos nos parecer com o pregador que você vive olhando na internet. Você vai parecer com a irmã do monte que você sobe toda vez para orar junto com ela, mas Deus mesmo você não se relaciona. Deus está chamando uma igreja, irmãos. Se vocês entenderem isso, esse é o tempo que Deus está chamando a igreja para um relacionamento vivo. Um relacionamento íntimo. Deus está cansado de crente falso. Deus está cansado de crente hipócrita. Deus está chamando uma igreja santa, viva, que arde pelo seu relacionamento com Ele. Estou subindo no monte. Hoje mesmo, o Senhor me deu uma... Estou fazendo um devocional. E aí depois a gente fica lá, quantos likes eu tive? Deixa eu ver. Relacionamento íntimo. Vocês acreditem ou não, me perguntaram assim, pastora, quantas igrejas você ministrou? Esse ano tu ministrou pouco, né? Eu falei assim, nem tudo se posta. Posta. Eu fui em lugares que o Senhor falou, não filma. Aconteceram coisas que eu não pude filmar. O Senhor falou, não faz, não recebe, não reposta. Porque intimidade com Deus, irmãos, é intimidade individual de cada um, não é para ser exposto. Você não mostra a tua espiritualidade botando em rede social. Você não mostra a tua espiritualidade rodando. Você mostra a tua espiritualidade quando você bota o teu joelho dentro de casa, jejua, ora. Você mostra a tua espiritualidade. Não é dentro da igreja que você mostra a tua espiritualidade. É quando você se relaciona com Ele aonde você estiver. E você não vai precisar falar. Porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer, tem alguma coisa diferente nela. Tem alguma coisa diferente nele. Às vezes você nem fala, mas perfume exala. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala, começa a exalar o perfume do Senhor. Esse perfume, meu irmão, só recebe quem ouve. Com atenção. O Senhor está cansado de dividir a sua atenção com outras coisas. O Espírito Santo está gemendo dentro de mim aqui, está dizendo, eu estou cansado de implorar a atenção dos meus filhos. Eu estou cansado. O Espírito Santo está gemendo aqui dentro de mim, dizendo, eu quero a minha igreja de volta. E aí, quando a gente responde esse passo para a obediência, você quer seguir esse passo ainda comigo nessa noite? Você quer seguir esse passo ainda comigo nessa noite? A obediência transforma a voz de Deus em ações que moldam o futuro. Anote isso aí. A obediência transforma a voz de Deus
em ações que moldam o futuro. Você quer ter o teu futuro moldado pelo Senhor? Você quer ter o futuro moldado pelo Senhor? Então, a obediência, ela vai transformar a voz de Deus. Ela vai transformar a voz de Deus em ações para o futuro. Quando você ouve a voz de Deus e obedece, meu irmão, aos teus olhos agora pode ser doido, mas o futuro está sendo preparado. Quem recebe essa palavra aí? É difícil, irmãos, mas quando você obedece a voz de Deus, o teu futuro Deus está esculpindo. Tem muita gente, meu irmão, se perdendo pensando no futuro. Eu vou falar isso aqui. Tem muita gente preocupado com o futuro. Tá lá no futuro. Sabe como é que é o nome disso? Ansiedade. O que vai ser? Como vai ser? O que eu vou fazer? O que vai dar? Quanto vai lucrar? Vai dar certo? Não vai dar certo? E agora? Ó céu, ó azar, ó. E enquanto você está preso lá no teu futuro, você está desperdiçando e não vivendo o teu presente. Enquanto você está preocupado lá com o teu futuro, o teu presente, você não está percebendo o que Deus está fazendo e está indo embora. Então, é hora de deixar o futuro na mão de Deus, não? E viver o que Deus já está fazendo agora. Você pode glorificar a Deus pelo que Ele está fazendo agora? Será que você pode refletir agora? Meu Deus, é verdade, pastor, eu lembro. Olha o que o Senhor fez ontem. Será que, agora que você entrou aqui, você lembra o que Deus fez por você ontem? Ou você está aqui pensando no boleto que tu tem que pagar amanhã? Uma conta que você tem que pagar amanhã. O que você tem que colocar na tua mesa amanhã? O Senhor manda te dizer que Ele é o Deus do já. Ele é o Deus do agora. Quando você valoriza o agora, quando você enxerga o agora, quando você ouve o agora, quando você dá atenção ao agora, o futuro está nas mãos dEle. Glorifica a Deus agora, exalte Deus agora, dê atenção para Ele agora. O futuro está na mão dEle. Irmão, a gente tem muitas palavras sobre isso. A gente fica perdido, aí o que acontece? O espírito da ansiedade apodera a nossa vida. E a gente fica ansioso, daqui a pouco está com... Tirando o olho. Aí o olho fica assim, Baixa a mão no ombro do teu irmão e fala, calma aí, desacelera aí um pouco. Desacelera, fala, desacelera aí. A pastora é acelerada também, mas ela está botando um freio aqui. Desacelera. 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 Fala para o teu irmão. O Senhor está dizendo para muitos aqui que Ele está cuidando de tudo. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Tem gente que fica tão preocupado com o futuro que não dá um sorriso, irmão. Você vê que aquela... O que você está... Você não sabe de nada que eu vou passar. Sabe nem que eu vou passar amanhã, irmã, pastora. Não está sabendo nem que... Pastora, deixa quieto. Mostra essa canjica para alguém que está do teu lado aí, ó. Dá um sorriso bonito aí e fala, Jesus está cuidando do meu futuro. Enquanto eu glorifico a Ele no meu presente, Ele está lá no meu futuro cuidando de tudo por mim.
Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando do teu emprego, Ele está cuidando do teu banco, Ele está cuidando da tua comida, Ele está cuidando dos teus filhos, Ele está cuidando desse país. Tudo está nas mãos dEle. Confia. Ah, pastor. Posso falar? Há muita gente preocupada com o futuro. Aí não ora no presente. Só ora pelo futuro. Senhor, toma meu futuro nas tuas mãos, Senhor. Senhor, toma meu futuro. Toma meus planos, meus sonhos. Mas não fala, Senhor, obrigada pelo meu presente. Obrigada porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Obrigada pelo pão de cada dia. Jesus nos ensina a agradecer o pão de cada dia. Vou repetir para os crentes que estão aqui nessa noite. Jesus nos ensina a oração do pão de cada dia. O amanhã pertence a Deus. Ore e agradeça pelo teu presente que não tem deixado faltar nada. Você pode glorificar a Deus por isso agora? Você pode render a Ele uma adoração por tudo que Ele já tem feito no teu presente? Você pode levantar as suas mãos e glorificar pelo pão de cada dia, pelo suprimento, pela saúde que tem sido liberada sobre a sua casa. É isso, igreja. É isso. A gente fica preocupado com tudo sobre amanhã. A gente não aproveita o hoje, o agora, o que Deus já tem dado. Eu preguei isso uma vez. Tem irmãs que estão orando pela vida, a vida toda pelo esposo, ou o esposo orando pela esposa. Aí ora para se converter, mas a esposa ou o esposo não deixava nem ler a Bíblia dentro de casa, né? Aí o Senhor já foi lá e já fez a obra. Já deixa orar a Bíblia, já deixa receber uma irmã em casa para orar, já deixa, né? Respeita o teu momento de adoração. E a irmã fica: Senhor, abençoa esse cabra. Começa a glorificar porque o cabra já começou a deixar você adorar dentro de casa. A gente é muito acelerado, a gente já quer o negócio. Você pode glorificar a Deus pelo agora? Você pode glorificar a Deus por agora? Porque a obediência, ela transforma a voz de Deus em ações que moldam o nosso futuro. Quer o teu futuro moldado? Obedeça. Aprenda a ouvir com atenção, se relacione e obedeça. Vamos para o segundo passo. É preciso agir com fé e é preciso... Vamos lá, só a Nayara não, a igreja toda. É preciso... Isso. No versículo 22, Noé fez exatamente como Deus tinha ordenado para ele. Deus mandou que Noé construísse uma arca gigantesca. Em um tempo que nunca havia chovido na terra. Imagina, Deus chega para Noé e fala assim: constrói uma arca que eu vou fazer chover. Aí Noé: chover? O que é chover? Quantas vezes Deus fala com a gente e a gente começa a perguntar: mas por que isso? Né? O direcionamento de Deus para a vida de Noé era para construir algo sobre aquilo que ele nunca viu. Sobre aquilo que ele nunca viveu. Às vezes Deus nos pede algo que aos nossos olhos não faz muito sentido. Quantos já viveram isso? Quando o negócio está indo e o Senhor fala: para. Quando vou por aqui, o Senhor fala: não vai mais para a direita, vai para a esquerda. Mas não faz sentido, Senhor. Mas é a vontade de Deus. Mas, Senhor, agora, nesse momento. Mas Noé recebeu uma ordem para ele construir algo que já era doido.
sobre o motivo que ele não sabia, meu irmão. Ele nunca tinha vivido chuva. Nunca tinha chovido. Ele não sabia. Mas Noé sabia de uma coisa: confiar. Noé nunca não sabia o que era chuva, mas confiar num Deus que ele servia, ele sabia. E você? Tem confiado naquilo que você sabe? Obrigada, Espírito Santo. Tem confiado naquilo que você sabe? Ou tem confiado naquilo que você não sabe, mas que Deus sabe? Você tem confiado naquilo, nas tuas possibilidades? Ou tem confiado naquilo que Ele determinou que vai dar certo? Onde está a minha e a sua confiança? Onde nós temos depositado a nossa confiança? Noé, ele confiou plenamente em Deus e começou a construir a arca. Algo muito doido, meu irmão. Tem coisas que Deus vai pedir para mim, para você, que vai ser meio doido, mas a gente precisa ser doido mesmo. Deus nos chamou para confundir. Você não entenda, mas está todo mundo. Agora era para cá, pastor. Deus vai mandar você ir ao contrário. É para confundir mesmo. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala: começa a partir de hoje confundir o teu inimigo. Quando ele achar que tu vai para a direita, você pega para a esquerda. Quando ele mandar você olhar para trás, você olha para o alvo. De onde vem o teu socorro? Firma naquilo que ele determinou. Noé fez isso. Começou a construir a arca. Porque fé e coragem, grava essa também, são asas que levam a obediência a cumprir o propósito de Deus. A fé e a coragem são asas que levam a obediência para cumprir o propósito de Deus. Quantos querem cumprir o propósito de Deus aqui? Tenha fé e coragem. Quantos querem? Vou repetir porque tem gente que já pegou essa palavra aí. Quem quer cumprir? Quem quer cumprir, que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida? Tenha fé e coragem. Aleluia. Para que, mas pastora, vamos pensar comigo. O que é fé? O que é fé? O firme fundamento, não é isso? Fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se... Então a fé é: eu espero em algo que eu não tenho certeza que vai acontecer. E eu vejo algo e eu tenho certeza que eu estou vendo aquilo que eu não estou vendo. Para viver fé, tem que ter coragem. Chega em casa, você não vê nada. Mas você fala: o Deus da provisão vai bater na minha porta. Chego no banco, o óleo está zerado. Mas o Deus da provisão vai abrir uma porta. Eu não estou vendo. Eu espero, mas eu não estou vendo. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Isso é fé. Então o que Deus está falando para mim e para você nessa noite, segura essa: comece a agir sobre o que você espera. Qual é o passo lá? É preciso agir com fé e coragem, certo? Então pega esse direcionamento. Comece a agir
sobre o que você espera e tenha a certeza, mesmo que você não esteja enxergando. 4 recebeu isso. Ou você não precisa ver para agir, você começa a agir por fé. Olha aqui que Deus está direcionando. Recebe essa palavra aí, irmão. Recebe, porque Deus me deu isso aqui. Fala para mim, a igreja, começar a agir sobre aquilo que eles estão esperando. Ah, mas é amanhã. Não, é hoje. A palavra de direcionamento para a igreja: não temerei. Para os irmãos que estão aqui, começa a agir hoje. Você está esperando algo da parte do Senhor? Você está esperando algo da parte do Senhor? A palavra liberada para você é: comece a agir sobre aquilo que você espera. Comece a agir sobre aquilo que você espera. Comece a agir sobre aquilo que você espera e tenha a certeza. Eu vou agir, mas olha, eu vou agir assim, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Peraí, vai não. O Senhor está mandando você fazer isso, ó. Começa a agir. Mesmo que você não esteja enxergando a possibilidade, pula, que Ele vai dar o chão, porque Ele é Deus. Viver em obediência, meu irmão, é pular, que Ele dá o chão. Andar baixo, que andará lá baixo, é pular. É viver fé. Ou a gente é crente ou a gente não é, meu irmão. Quem é crente de verdade é movido por fé. E quem tem fé é forte e corajoso. Bate nesse ombro desse irmão aí, ó. Seja forte e corajoso, ó. Bora! Vamos para esse ano da expansão. Fala para esse irmão aí, começa a agir. Começa a agir. Eu quero viver o ano da expansão. Quero viver o ano da expansão. Ai, Deus não me vê. Pode rir. Começa a agir. Vou botar isso aqui. Deus falou, eu acredito e vou embora. O que eu posso fazer? Eu acho que eu posso começar a pensar. Mas isso aqui é impossível. Vai vir. Vai olhar e vai falar assim: isso é impossível, você. É eu mesmo. Eu vou estudar, eu vou me aprofundar. Isso aqui eu não sei, mas se eu me aprofundar, o Espírito Santo vai trazer aqui direcionamento para muitas pessoas sobre algo novo. O Espírito Santo vai trazer algo rema. Lembrei. O Espírito Santo vai trazer algo rema. Você não está entendendo? Sabe o que é rema? Novidade, algo inédito, algo novo. Tem algo rema descendo aqui para aqueles que confiam, para aqueles que têm fé e têm coragem. Tem algo rema descendo aqui. Recebe, meu irmão, recebe, porque tem algo rema. Vai vir novidade nova, vai vir ideia nova, vai ser assim uma loucura, mas só vai ser para aquele que tem fé e coragem. Você vai viver, você vai colher essa palavra, você vai entender por que o Senhor está te pedindo obediência, e você vai falar assim: por que eu não fiz isso antes, Senhor? Eu pensei que fosse me custar tanto, abrir mão disso aqui, pensei que fosse custar tanto, e o Senhor está dizendo: fé e coragem, fé, agir, fé e coragem. Haja, tenha fé e tenha coragem. Bate na ombro do teu irmão e seja uma boca profética aí, ó. Vira para quem está atrás, na frente, sacode isso aí e fala: haja, tenha fé e coragem. Fala bem pertinho do ouvido para que ele possa escutar, já que ele está meio surdinho. Haja, tenha fé e coragem. Você pode aplaudir o Senhor? Só os corajosos. E os doidos. Os doidos, igual a pastora, não tem jeito. Vamos para o último passo. Eu vou pregar até um pouquinho mais. O pastor também pregou 1h40.
Eu vou terminar já. Já vou terminar. Último passo. É preciso confiar nos planos de Deus, mesmo sem entender tudo. Olha o que aconteceu com Noé. No capítulo 7, no versículo 7, do 5 ao 7. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade. Quantos anos Noé tinha? Alguém tem 100 anos aqui? 600 anos! E obedeceu. Ah, mas eu já estou velho. Já passou meu tempo. Fala para esse irmão, tu não tem 600, nem 100 tu chegou. Fala para ele, ainda tem muita lenha para queimar aí ainda. Tem muita coisa para viver ainda. Ah, meu tempo já passou. Não, tem muita coisa para você viver em Deus ainda. Você não viveu nada em Deus ainda. Você vai começar a viver agora. Ninguém recebeu. A obediência de Noé, ela foi marcada por uma confiança inabalável. Você acha que quando Noé começou a construir, não vieram pessoas? Você acha que quando Noé começou a construir, não veio pessoas dizer que ele era doido? Você vai tentar isso, vai dar errado. Olha aí, tu já é velho. Você não está vendo a tua idade, não. Ainda tem aqueles que falam assim, não, eu estou construindo para os meus filhos. Deus está falando que você vai viver ainda coisas extraordinárias nele. Você acha que não teve pessoas que vieram com palavras para desmotivar Noé? Para tirar Noé do foco? Para tirar Noé do lugar de obediência? Veio, meu irmão. Não acontece só contigo, não. Aconteceu com Noé décadas. Vai vir coisas, mas a confiança de Noé era uma confiança inabalável. Ele confiava nos planos de Deus, mesmo sem entender. Ele não entendia o que era chuva, ele não sabia o que era chuva, ele não entendia para que era aquela arca. Por que tinha que colocar piche por dentro e por fora? Por que tinha que colocar porta de tanta metragem, a altura do teto, a largura do corredor, pavimento? Ele não entendeu nada. Mas ele confiou. Ele não confiou e depois ficou abaladinho, não. Foi inabalável. A sua confiança em Deus tem que ser inabalável. Nada pode balançar a sua confiança em Deus. Nada pode estremecer a sua confiança em Deus. Com fé, com coragem, ele seguiu as orientações de Deus, mesmo sem entender o que aconteceria no seu futuro. Às vezes, meu irmão, aprenda isso. Confiar em Deus nem sempre você vai ter respostas. Confiar em Deus é só seguir. A gente quer saber muito, mas por que isso? O que Deus tem para mim? A gente fica assim, ó. O que Deus... será? Hoje eu vou ministrar. Será que vai acontecer algo sobrenatural? Confia. Hoje eu vou pregar. Será que vidas vão ser salvas? Confia. Hoje eu vou procurar um emprego. Será que eu vou conseguir? Confia. Será que se eu abrir mão disso aqui vai dar certo esse novo empreendimento? Confia. Confiar em Deus. Nem sempre você vai ter resposta para aquilo que você está confiando. Quase nunca você vai ter respostas. Por quê? Porque se você tiver resposta,
fica inválido, não combina. É igual quando o filho começa a andar. Quem já passou por isso? Começa a dar os passinhos, né? O que a mamãe e o papai faz? Vem, neném, com a mamãe. Vem, fofinho. Confia na mamãe, mamãe vai te segurar. Não é isso? Aí a gente fica, neném, mamãe. A gente faz de tudo para o bebê confiar na gente. A gente abaixa. Deus está falando isso para você. Vem, filho. Como um pai que não abandona um filho, ele fala, vem, confia em mim. Eu sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz. Planos de paz. Vem, confia. Não confia em nada, não quer confiar em nada, mas confia nele, vem. Ele está chamando você para um nível de confiança total. Vem, filhinho. Confia, dá o primeiro passinho, que papai está aqui para te segurar. Eu não vou deixar você cair, eu não vou deixar. E se você cair, eu vou te levantar. Confia em mim, confia em mim, diz o Senhor. Confia. A criança não sabe o que é andar. A criança não sabe o que é dar passinho, irmãos. Tu vê a criança ali, ó. O que é isso? O que eu estou vivendo? Esqueceram de mim. Eu vejo. Quem já viu esse filme? Só eu, gente? O tempo antigo? Fiquei até com vergonha agora. Sabe? Eu vejo na criança, eu fico imaginando a criança falando assim: por que essa boba está olhando pra minha cara e vendo? Porque é assim que o filme mostra, né? Como se a criança estivesse falando, lendo que você... Não, esse não é outro filme, né? Esqueceram de mim, é do Natal. Amém, mas vocês entenderam. Sabe? Confia. O outro filme do bebê. Vamos lá, o filme do bebê. Né? O bebê não está entendendo nada que tu está falando. Mas ele confia. Esqueceram de mim. Foi perdido. Mas o Senhor cuidou. Guardou. Quem viu o relato desse filme correto? Do que significa? Irmãos, a confiança em Deus, quando você confia em Deus, você nunca está perdido. Você nunca dá um passo em falso. Sabe por quê? Porque os teus passos estão sendo na direção daquele que te ordenou. O seu caminhar está sendo na direção daquele que te comanda, aquele que te direciona. Todos os seus passos são guiados, então você não fica perdido. Não tem dúvida. Você sabe que ele vai estar ali para te amparar. Confia. Às vezes a gente não vive uma vida de obediência à voz de Deus, porque nós estamos focados nas nossas possibilidades. Às vezes nós não vivemos uma vida de obediência, porque nós achamos que nós não somos capazes. Às vezes nós não vivemos o tempo da obediência, porque achamos que o nosso tempo já passou. E a gente começa a viver uma vida de desobediência. Por quê? Porque achamos que não é para nós. Enquanto o Senhor está falando, obedeça. Ah, mas meu tempo já passou. Tem pessoas que podem fazer mais capacitadas do que eu, mas Ele quer você. Ah, mas não, isso não é mais para mim, mas Ele quer você. E irmãos, confiar nos planos de Deus
é acreditar que Ele enxerga além do que você pode ver. Eu vou repetir. Confiar nos planos de Deus é acreditar que Ele enxerga além do que você pode ver. Eu só vou dar esse passo aqui porque eu estou vendo. Então você não está vivendo a total confiança de Deus. E entenda uma coisa que eu vou ilustrar. Eu já falei isso aqui milhões de vezes e vou falar de novo. Tem 2 lugares: obediência, desobediência. Obediência, desobediência. Tem gente que acha que existe um terceiro lugar: o nulo, o que não vou me meter, não, é melhor não vou ficar, vou me anular, é melhor ficar só aqui, esse lugar. Mas eu vim te dizer uma coisa muito séria. Quando você não está sentado na cadeira da obediência, você não consegue levantar e parar aqui. Você senta na cadeira da desobediência. Qual é a cadeira que você quer sentar nessa noite? Não existe um terceiro lugar. Quando você recebe um comando de Deus e você fala assim: não, é melhor esperar mais um pouquinho. Você está achando que você está fazendo o quê? Se anulando. Você não está anulando aquilo que Deus falou. Você está desobedecendo. Um beijo para você não ficar triste comigo. Mas só tem essas 2 cadeiras. Qual é a cadeira que você vai sentar? Feche os seus olhos aí. Deus está te chamando para esse tempo, para essa reflexão. Qual é a cadeira que você hoje vai decidir sentar? Pastora, não, eu não vou me envolver porque é sim ou não. É sim ou não. Qual é a cadeira que a gente está sentado? É melhor confiar ou é melhor não confiar? Deus está chamando a igreja para viver o ano de expansão. Ele está nos chamando para dar passos de obediência. Precisamos ouvir o que Ele está dizendo através da sua palavra, agir com coragem no meio dos desafios e confiar nele mesmo sem entender. Chegou a hora de você se levantar da cadeira da desobediência e se colocar sentado na cadeira da obediência. Assim como Noé, somos chamados para viver uma vida de obediência que glorifica a Deus e impacta todos ao nosso redor. Todos ao nosso redor. Se levante aí, meu querido. Se levante. Toma essa ação agora profética de se levantar da onde você está sentado e imagine, é hoje que eu vou me levantar dessa cadeira da desobediência e vou sentar aonde Deus me chamou para sentar e viver a plenitude do querer de Deus para esse ano na minha vida. Coloca a mão sobre o seu coração, no seu peito, levanta a sua mão e entrega para Ele isso. Entrega, meu irmão, entrega para Ele aí. Fala: Senhor, me perdoa por todo o tempo que eu vivi na cadeira da desobediência, mas hoje eu me levanto e eu digo: eis-me aqui, Senhor. Eu vou viver
todas as promessas que tu tem para minha vida, para minha casa e para minha família. Sabe, olha aqui para a pastora. Sabe por que você ainda não viveu a plenitude de Deus na sua vida? Porque é difícil abrir mão da cadeira da desobediência. A cadeira da desobediência é igual o chinelo havaiana velho, confortável, no formatinho do nosso pé, não machuca, não faz calo. É aquela poltrona do papai. É a cadeira da desobediência. É mais confortável estar ali. Você não se magoa. Vou falar. Você não se entristece, não se envolve, mas também você não cresce espiritualmente. Você está com um grande risco de perder a sua salvação. Como sua pastora, eu não posso deixar de falar. A obediência não é a homens. Você só consegue se submeter a homens quando você senta na cadeira da obediência a Deus. Às vezes nós nos enganamos. É por isso que a gente não vive em constância em Deus. Porque a gente quer obedecer a homens e não a Deus. A gente quer sentar na cadeira da obediência para homens, enquanto Deus está falando, obedeça a mim. Porque obedecendo a mim, a consequência, irmãos, vai ser muito mais fácil você obedecer a homens. Você não vai sofrer. Você pode até chorar, mas tem o papai que vai te consolar. Sabe por quê? Porque você está obedecendo a voz de Deus. Vive esse ano da expansão, meu irmão. Eu quero viver. Você quer viver? Você quer viver essa totalidade dessa promessa na sua vida? Fala assim, eu vou viver a totalidade do ano da expansão. Fala mais uma vez, eu vou viver. A minha casa também vai viver a totalidade da promessa do ano da expansão. É isso. Tenha coragem, tenha fé. Se levante dessa cadeira com força, com coragem.